Olá pessoal, tudo bem? De volta no nosso projeto Aprenda em 30 Minutos, aprovação PGE, comigo, Gustavo Faria, para falar, como de costume, sobre processo civil. O tema que eu reservei para a nossa aula de hoje é o tema do litisconsórcio, esse tema tão importante, esse tema tão recorrente em provas, que a gente então vai fazer uma abordagem aqui nesse nosso módulo de hoje. Não se esqueçam sempre de se inscrever aqui no nosso canal, de curtir, de comentar os nossos vídeos. Isso nos ajuda muito a impulsionar o trabalho, a levar para vocês conteúdo de qualidade e gratuito. Então vamos lá, falar sobre litisconsórcio é sempre um tema muito instigante, artigos 113 a 118 do CPC, começando, pessoal, com uma abordagem acerca da classificação, acerca das espécies de litisconsórcio. Vamos seguir comigo? Começando das mais simples, para aquelas que demandam mais reflexão. A primeira espécie que a gente vai destacar é que vai analisar em qual polo da ação nós temos uma pluralidade de sujeitos. O litisconsórcio ativo, 2 ou mais autores, passivo, 2 ou mais réus, e misto, também chamado de litisconsórcio recíproco, com 2 ou mais autores e 2 ou mais réus. Acredito mesmo que a única novidade que esse primeiro ponto pode ter trazido para você é essa nomenclatura de litisconsórcio recíproco. No mais, foi só uma revisão, não é isso? Letra B, aqui já temos pontos mais importantes. O litisconsórcio inicial, também chamado de originário, e o litisconsórcio ulterior. Bom, inicialmente o tema é simples. O litisconsórcio originário é aquele que se forma desde a origem, desde o início do processo. Ele já se vê presente desde o primeiro momento. Ao passo que o litisconsórcio ulterior é aquele que é formado no curso do processo. Então, por exemplo, se um réu promove um chamamento ao processo, vejam, ao se incluir esse terceiro no feito, ele será litisconsorte do réu e teremos ali então um litisconsórcio ulterior. Nenhum problema nisso. Agora, cuidado. Por quê? Nós não podemos violar o princípio do juízo natural ao formarmos um litisconsórcio ulterior no processo. Perceba. Imagine, por exemplo, que um autor propôs uma demanda isoladamente e obteve uma tutela antecipada. Alguém, um colega dele, que também poderia propor uma ação como aquela, poderia inclusive ser litisconsorte daquele autor, ciente de que, tendo a ação caído naquela vara e que aquele juiz concede a tutela antecipada, ele pede a inclusão, ou ele pede a sua inclusão naquela demanda como litisconsorte ulterior. Isso não é possível. O STJ recorrentemente lembra que não se admite um litisconsórcio ativo, como nesse meu exemplo, facultativo, após o ajuizamento da demanda, pois isso violaria o princípio do juiz natural. Então, certamente, esse litisconsorte ulterior, ele só estaria naquela demanda pela possibilidade de ter escolhido aquele juízo. Então, essa escolha do juízo faz com que a gente considere violado o princípio do juízo natural, ok? Então, há alguns litisconsórcios ulteriores que são legítimos, como o exemplo do chamamento ao processo, mas há também litisconsórcios ulteriores que podem infringir princípios do processo. Muito bem. A próxima classificação é a do litisconsórcio simples, também chamado de comum, e o litisconsórcio unitário. O litisconsórcio comum ou simples é aquele em que a decisão pode ser diferente para cada litisconsorte. Um pode ganhar e o outro pode perder. Já no litisconsórcio unitário, a decisão tem que ser uniforme. Ela será a mesma para os litisconsortes. O artigo 116 do CPC fala sobre ele, né? Fala que o litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Então, sempre que a decisão tiver de ser a mesma para todos os litisconsortes, esse litisconsórcio será unitário. Muito bem, a próxima classificação é uma das mais importantes e mais cobradas, tem regulamentação específica em 3 artigos do CPC, que é a do litisconsórcio facultativo e o litisconsórcio necessário. Bom, o litisconsórcio facultativo, como todos sabem, é aquele que pode ser formado.
ele tem uma regulamentação específica no artigo 113, que vai dizer que duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, tanto ativa quanto passivamente, em 3 situações. Cuidado, porque o Código vai enumerar 3 situações em que é admissível a formação de um litisconsórcio facultativo. A primeira delas é quando, entre essas pessoas, houver comunhão de direitos ou comunhão de obrigações relativamente à lide. Imagine a situação, por exemplo, de condôminos que podem litigar em conjunto, credores solidários, devedores solidários, como é o caso de fiadores sem reservas. Então, nós temos aqui uma comunhão de obrigações. De obrigações ou, a depender do caso, de direitos, como no caso de credores solidários. A segunda hipótese do litisconsórcio facultativo é quando entre as causas houver conexão, por terem o mesmo pedido ou por terem a mesma causa de pedir. Imagine, por exemplo, 2 sócios postulando contra a sociedade, fazendo um mesmo pedido, qual seja o de anulação de uma assembleia. Então você tem, nesse caso, entre 2 pessoas, uma conexão, a conexão pelo pedido, que é o mesmo, razão pela qual eles podem se litisconsorciar. Mas também deixei aqui no seu material outros exemplos de litisconsórcio facultativo por conexão entre as pretensões das partes. Vejam, por exemplo, imagine-se que vários credores intentem obter contra um mesmo réu o reconhecimento de fraude contra credores, relativamente a determinado negócio jurídico. Haverá aqui uma identidade de pedido, então há uma conexão por identidade de pedido, tá ok, está validada a formação do litisconsórcio facultativo. Ou, suponha-se diferentemente, que várias sejam as vítimas de um mesmo acidente de trânsito. Aqui elas podem se litisconsorciar porque existe uma conexão. A conexão aqui pela causa de pedir, muito embora os pedidos possam ser distintos. Então aqui é o que temos, uma formação de litisconsórcio facultativo quando entre as causas houver uma conexão, ora pelo pedido, ora pela causa de pedir. E por fim, o litisconsórcio facultativo quando ocorrer uma afinidade de questões, seja por um ponto comum de fato ou por um ponto comum de direito. Aqui é um grau mais tênue de aproximação entre as situações jurídicas. Eu não tenho propriamente uma conexão entre as demandas. Existe aqui, percebam, tão somente essa afinidade de questões. Então, por exemplo, imaginem vários credores demandando seu crédito contra um devedor comum. Ainda que esses débitos decorram de situações completamente distintas, há aqui não uma conexão entre as demandas, mas apenas uma afinidade de questões por um ponto comum de fato, porque eu tenho um mesmo devedor e vários credores demandando contra ele. Aquele caso clássico de servidores públicos demandando contra a administração, onde eu tenho ali entre eles uma afinidade de questões, ou vários contribuintes litigando contra a aplicação de uma determinada multa, por exemplo, que lhes foi aplicada, com base no mesmo fundamento. Aqui nesse caso, nós não temos propriamente uma conexão entre as demandas, mas nós temos uma afinidade de questões por um ponto comum, que pode ser tanto de fato como de direito, o que permite, então, o litisconsórcio facultativo. Ok? Deixo até aqui um exemplo no seu material de uma situação como essa. Aqui uma ação indenizatória promovida por alguns consumidores que, em circunstâncias diversas e com consequências diversas, tenham ingerido uma substância tóxica encontrada em vasilhame de bebida. Vejam, a afinidade nesse caso advém do ponto comum de fato. Qual é o ponto comum de fato que permite que esses consumidores se litisconsorciem? Que é o mesmo lote de fabricação do produto. Então, como são todos eles vítimas de um mesmo lote de produto intoxicado, existe entre eles uma afinidade de questões que permite o litisconsórcio. Ok? Quanto ao litisconsórcio facultativo, ainda muito cuidado com a questão atinente ao litisconsórcio facultativo ativo
multitudinário, que também pode ser chamado de plurimo, que é aquele onde há um grande número de litisconsortes. Às vezes, isso acontece muito contra a administração, né? 100, 200, imagine aqui 300 autores propõem a ação contra um mesmo réu. Nesse caso, o artigo 113, no parágrafo 1º, lembra que o juiz poderá limitar esse litisconsórcio quanto ao número de litigantes. Lembrando que essa limitação ela pode ser tanto na fase de conhecimento, mas também adiante, né? Lá na fase de liquidação, de sentença ou mesmo durante a execução. Isso poderá acontecer sempre que o juiz entender que aquele número excessivo de litisconsortes compromete a rápida solução do litígio, a duração razoável do processo, ou traz algum comprometimento para a defesa ou para o cumprimento de sentença. Essa limitação a que se refere o artigo 113, parágrafo 1º, ela pode ser, primeiro, de ofício. Induvidosamente, há reconhecimento de que, entendendo necessário para a célere solução da lide, e bem assim, para facilitar a defesa, pode o juiz de ofício, diz o STJ, limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes. Mas isso não é, para mim, o mais importante. O mais importante para mim é lembrar que o réu ele pode também requerer essa limitação. E você vai ter que se lembrar que esse requerimento ele deverá ser feito dentro do prazo de defesa. Você não se defende, você apenas faz esse requerimento, alegando comprometimento à duração razoável do processo ou ao direito de defesa. E feito esse requerimento, o seu prazo de defesa considerar-se-á interrompido. Ele se considera interrompido e recomeça a correr do zero, né, porque foi interrupção da intimação da decisão que solucionar esse requerimento, ok? E aí imaginemos, o juiz deferiu a limitação, mantendo os 10 primeiros litisconsortes e os outros 90 tendo que repropor, né, a sua demanda. Gustavo, mas e se essa demanda originária de 100 autores tivesse sido proposta ali às vésperas do fim do prazo prescricional? Quando aqueles 90 que foram excluídos tiverem que repropor a demanda, será que eles então poderão ser prejudicados pela ocorrência da prescrição? Boa pergunta. A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não, que em caso de limitação de litisconsórcio multitudinário, a interrupção do prazo prescricional para todos, inclusive para aqueles que tiveram que repropor suas ações, será da data será contado da propositura da primeira demanda, a demanda original, ok? Vejam, você tem tanto enunciado do Fórum Permanente dos Processualistas Civis, quanto julgados do próprio STJ nesse sentido, entendendo que em caso de desmembramento do litisconsórcio multitudinário, a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da demanda original. Tá claro? Muito cuidado. Vejam, o litisconsórcio facultativo, então, até agora demandou uma reflexão sobre, primeiro, as hipóteses em que é admissível a sua formação, os três incisos do artigo 113, e essa questão que envolve aqui o litisconsórcio multitudinário e o seu possível desmembramento. Tá certo? Muito bem, agora vamos falar um pouco sobre o litisconsórcio necessário. Esse que, nos termos do artigo 114, pode ocorrer tanto por, primeiro, disposição de lei, ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, seria uma segunda situação, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Bom, a gente pode imaginar aqui algumas hipóteses de litisconsórcio necessário por disposição de lei, como, por exemplo, lá no artigo 73, parágrafo 1º, em que o Código diz que ambos os cônjuges serão necessariamente citados para ação que verse sobre direito real e mobiliário, a menos que casados sob regime de separação absoluta de bens. Então eu tenho um litisconsórcio necessário aqui entre cônjuges por força de lei, ok? Bom,
A gente pode ter também um litisconsórcio necessário em que a lei não assim diz, mas pela natureza da relação jurídica controvertida, né? Que impõe a citação de duas ou mais pessoas para que tenhamos a validade do processo. Por exemplo, a ação pauliana. Na ação pauliana, aquele que pretende anular o negócio jurídico, ele tem que demandar contra o alienante e o adquirente. Então aqui o litisconsórcio é necessário, não por força de lei, mas pela natureza inscindível da relação jurídica, ok? Muito bem. E o código destaca que nessas hipóteses de litisconsórcio necessário, vejam, o juiz determinará o autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsorte, dentro de um prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Então, esse parágrafo único diz respeito àqueles casos em que a parte autora não compôs o litisconsórcio necessário, deixando de incluir um dos litisconsortes necessários no polo passivo, e o juiz, então, cuidado. Muitas questões colocam que o juiz vai extinguir de plano o processo. Não. É um vício sanável, o juiz vai assinar prazo para sanar o vício, sob pena de extinção do processo. Muito bem. Percebam, temos trabalhado aqui sempre com uma ideia de litisconsórcio necessário passivo. Essa é geralmente aqui a imagem que a gente tem de litisconsórcio necessário. Mas eu te faço uma provocação. É possível pensarmos em litisconsórcio ativo necessário? É possível pensar numa situação em que necessariamente duas ou mais pessoas tenham que demandar? Bom, em princípio você pode pensar que isso viola a própria garantia, né, do acesso à justiça, de que a parte não é obrigada a demandar. Então, se A quer propor uma ação, mas B não quer, como faz? Se numa situação como essa, ambos deveriam compor o polo ativo da ação. Imagine uma situação em que duas pessoas fizeram um contrato com uma empresa. Uma delas quer entrar com uma ação para rever esse negócio e a outra precisa participar dessa ação, tendo em vista que, se eu tenho dois contratantes e eu preciso demandar contra o contratado, os dois contratantes precisam formar um litisconsórcio ativo necessário. E em situações assim excepcionais, embora haja uma certa divergência doutrinária, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é possível falar em litisconsórcio ativo necessário. Veja, de fato, ele destaca aqui no informativo 664, acerca do tema litisconsórcio ativo necessário, o STJ já se manifestou no sentido de que sua aceitação deve ocorrer apenas em situações excepcionalíssimas, em razão da potencial ofensa ao direito constitucional de ação e de acesso à justiça. Então, em situações excepcionais, como essa que eu ilustrei, por exemplo, podemos sim pensar na exigência de um litisconsórcio necessário ativo. Gustavo, mas e nesse caso? Como que a gente vai fazer com relação àquele litisconsórcio que eventualmente não queira participar? Ele não quer propor a ação. E aí? Tudo bem. Aí você então vai propor a ação isoladamente e requerer a citação desse que deveria ser o litisconsorte. Claro, não como réu, mas você vai citá-lo na qualidade de interessado. Então, você resolve esse problema com a citação desse cidadão que não quis compor um litisconsórcio necessário e ele será citado na qualidade de interessado, ok? Muito bem. E como fica a situação daquele processo em que o litisconsórcio necessário deveria ter sido formado, não foi formado e o juiz proferiu sentença? Né? Não se percebeu o vício, proferiu-se sentença e, nesse caso, então, fica a pergunta do que vai acontecer. O artigo 115, o artigo 115, ele vai dizer que a sentença de mérito, quando ela for proferida sem a integração do contraditório, ela será, percebam, ora nula, ora ineficaz. Vamos ver qual é a diferença e em quais situações isso acontece. Ela será, repito, ora nula. Quando? Nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos os litisconsortes. Então percebam,
se tratava de um litisconsórcio necessário unitário, porque você concorda comigo que o litisconsórcio ele será unitário quando a decisão tiver de ser uniforme para todos? Então, em casos assim, se não houve a citação do litisconsorte necessário unitário, a decisão será nula. Pensa naquele caso da ação pauliana, em que você tinha um litisconsórcio necessário entre dois réus e unitário, porque a decisão deveria ser a mesma para ambos, anular ou não anular o negócio jurídico. Se um dos litisconsortes não foi citado, a decisão será nula. Agora, diz o Código que, se não houver a citação do litisconsorte necessário, por outro lado, a sentença ela pode ser apenas ineficaz com relação aos que não foram citados. Aqui, a gente está falando, então, da situação do litisconsórcio necessário simples. Quando eu tiver um litisconsórcio necessário simples, se eu não citei 1, 2 ou 3 litisconsortes necessários, a sentença não será nula. Ela será apenas ineficaz em relação àqueles que não foram citados. Deixa eu te dar um exemplo. Pense comigo na ação de uso capião. A ação tem que ser proposta necessariamente contra o proprietário e contra os vizinhos, os confinantes. Imagine que eu tenho uma situação dessa e você há de convir comigo que o litisconsórcio, nesse caso, ele é necessário e simples. Por quê? Porque a decisão não necessariamente será a mesma para todos. Podemos ter decisões diferentes para os litisconsortes. Imagine que, nesse caso, um desses confinantes, um desses vizinhos não foi citado. Eu tenho, então, um litisconsórcio necessário simples em que não houve citação de um dos litisconsortes. O que vai acontecer com essa sentença, gente? Olha aqui comigo, ela será nula? Não, ela será apenas ineficaz em relação àquele litisconsorte que não foi citado. Deixei até no seu material esse exemplo da própria jurisprudência do STJ falando da uso capião. Perceba, a sentença que declara a propriedade do imóvel usucapiendo não trará prejuízo ao confinante não citado. Olha o litisconsorte necessário simples que não foi citado. Não havendo efeito reflexo sobre a área de seus terrenos, haja vista a ausência de participação no feito, que acarretará, com relação a eles, a ineficácia da sentença no que concerne à demarcação da área usucapienda. Ok? Então foca comigo. Lembrar, litisconsorte necessário não formado vai gerar o quê? Nulidade da sentença se era necessário unitário, ou apenas a ineficácia da sentença em relação aos que não foram citados, se era um litisconsórcio necessário simples. Ok? Litisconsórcio necessário simples, tem esse exemplo aqui na tela para vocês. Muito bem. Caminhando para o fim, pessoal, vale a pena aqui uma passagem pelo artigo 117 do CPC, que vai falar sobre o regime de atuação existente entre os litisconsortes. Quando é dito, vamos dividir em duas partes esse artigo. Primeira, que os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos. De fato, cada litisconsorte pode constituir seu próprio advogado, pode praticar seus próprios atos processuais. Então, existe um regime de autonomia entre os litisconsortes. Vejam, em princípio, o que um faz não vai refletir diretamente no que o outro deixou de fazer ou fez. Agora, cuidado. Se a regra é essa, ou seja, há um regime de autonomia entre os litisconsortes, não se esqueçam, por outro lado, que o próprio Código, vem comigo, ele diz que isso não acontece quando se tratar de um litisconsórcio unitário, que é aquele onde a decisão tem que ser uniforme para todos, já que, nesse caso, os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Então, o que o Código está dizendo aqui é o seguinte: se eu tenho um litisconsórcio unitário, imagine, autor contra B e C. E esse litisconsórcio aqui, ele é um litisconsórcio unitário, tendo em vista que a decisão terá que ser uniforme para todos. Nesse caso,
foca comigo nessa ideia central. O que um fizer em seu favor, imagine que B traga ali para o processo algo que o favoreça. Naturalmente, pessoal, favorecerá também ao réu C, tendo em vista que se a decisão não tem como ser diferente para eles, naturalmente, o que um fizer em seu benefício também beneficiará o outro. Mas o código deixou bem claro que a recíproca não é verdadeira, no sentido de que o que um fizer em seu desfavor não pode desfavorecer o outro, ok? Percebam, vou até limpar aqui para a gente frisar isso, ó. Os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar, ok? Então, para o litisconsórcio unitário, a disposição expressa nesse sentido de que o que um faz em seu favor pode beneficiar o outro, não podendo, todavia, prejudicar. É bem verdade que existe uma crítica doutrinária acerca desse artigo, porque passa a impressão de que apenas no litisconsórcio unitário é que o que um faz em seu favor pode beneficiar o outro. Sendo que existe no próprio CPC alguns dispositivos que deixam claro que, indistintamente, seja o litisconsórcio unitário, seja o litisconsórcio simples, o que um faz em seu favor pode beneficiar o outro. Querem exemplos dessa possibilidade? Veja, revelia. Você sabe que, como regra, a revelia gera presunção de veracidade dos fatos. Mas o artigo 345 fala que a revelia não produz esse efeito quando, havendo litisconsórcio, algum deles contestar a ação. Então ele está dizendo aqui que se eu tenho uma situação como essa e B apresenta a sua contestação, vejam, a apresentação de contestação por B pode afastar os efeitos da revelia em relação a C. Então, o que está sendo feito por um, beneficiando o outro. E isso independentemente de o litisconsórcio ser simples ou unitário. Tudo vai depender do caso concreto e de perceber qual foi a matéria de defesa trazida por B para podermos dizer se ela é aproveitável pelo litisconsorte C. Outro exemplo está na seara recursal, né? Quando o código fala que, no artigo 1005, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita. Então, se eu tenho A e B contra um réu, e apenas A recorreu, independente do litisconsórcio ser simples ou unitário, pode ser que ele beneficie, pode ser que ele ajude esse que não recorreu, B, independentemente do regime de litisconsórcio. Temos que ver aqui qual foi a tese trazida por ele. Se for uma tese da qual o réu B comungue, né, que ele possa se aproveitar, teremos o aproveitamento desse ato. Né? É claro, a menos que os interesses deles sejam distintos ou opostos, porque aí, obviamente, a tese de um não vai ao encontro da tese pretendida pelo outro. E para fechar, o artigo 118, que vai falar sobre andamento do processo e intimação dos litisconsortes. Lembrando que cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo e todos devem ser intimados dos respectivos atos. Esse artigo acaba que, a meu ver, é um desdobramento da norma anterior, né? Já que os litisconsortes serão considerados litigantes distintos. Qualquer que seja aqui a espécie de litisconsórcio, todos eles deverão ser intimados dos atos do processo e podem promover o seu andamento, praticando seus próprios atos. Ok? Muito bem. Eu só quero deixar informado que, se você baixar o nosso material, eu coloquei aqui para vocês algumas questões recentes de provas de concursos anteriores envolvendo o litisconsórcio. Tenho certeza que vocês não terão dificuldade nenhuma de fazer. Essa de 2022, essa de 2023, prova recentíssima de Procuradoria Municipal, município de Niterói. Deixei também uma aqui da Procuradoria da Câmara de Aracaju, de 2021, da FGV, envolvendo também litisconsórcio. E, por fim, eu só quero agradecer mais uma vez aqui pela sua companhia, pela sua audiência. Gostaria muito de saber o seu retorno sobre essa aula. Deixe o seu comentário aí, me diga o que achou, onde a gente pode melhorar, o que a gente deve manter.
E se você tiver qualquer dúvida sobre esse tema, se tiver qualquer dúvida sobre as questões que eu deixei ao final, embora eu saiba que você não vai ter essa dúvida, porque está tudo na aula de hoje, fique à vontade para entrar em contato comigo, ok? Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, bons estudos, tchau!